Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo, Horizonte Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já esteve em algum beco sem saída? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Sobre os becos que muitas vezes nós nos encontramos, né, no decorrer da caminhada. Mas é aquele momento que você, pelo menos aos seus olhos, né, você tem a certeza de que não há escapatória. Momentos como esse, né, causam aí angústia, tristeza, medo, uma gama de sentimentos, né, ruins, bate assim de frente, bate a sua porta. Isso já aconteceu com você? Talvez você esteja a me dizer, né? Apesar de eu não conseguir ouvir, mas talvez você esteja aí a me dizer que sim. Talvez você esteja me dizendo nessa noite: olha, irmão Marli, não uma ou duas vezes, mas muitas vezes no decorrer da minha vida eu me senti assim. Ou talvez nessa hora você esteja se vendo nesse beco sem saída, nesse estreito, num caminho que aos seus olhos não há salvação, não há solução, não há o que fazer. Mas eu posso fazer uma outra pergunta? Pare aí e pense. Onde foi o último lugar que você ouviu Deus? Qual foi a última coisa que Deus revelou a você? Pense mais uma coisa. Se nesse lugar, se nesse estreito, se nesse beco que você se encontra, se você está aí, se a sua estada aí foi fruto da sua obediência, da sua desobediência, ou se simplesmente você está aí por causa das ironias da vida, das tempestades, dos vendavais que sobrevêm, ainda que você não faça nada, ainda que você não tome ou deixe de tomar nenhuma atitude, ele simplesmente vem. Mas tanto em uma como em outra situação, que você precisa neste momento? Você precisa ouvir a voz poderosa do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Acompanha comigo, nós vamos estar lendo Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15. Êxodo 14, a partir do verso 15, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, como seus carros e cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era uma escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira que todo dia, que toda noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco,
e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e avoratou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra os egípcios. Eu li até o verso 25. Até o verso 25. Agora, todo o capítulo 14 aí de Êxodo, né, você vai ver que é o relato de um grande milagre que Deus faz. Né? Deus fez com que o povo hebreu atravessasse o Mar Vermelho com pés enxutos. E aí o que a gente tem nesse capítulo, né? O que a gente tem aí nesse capítulo? Nós lemos do versos 15 ao 25, né? Mas o que você tem aí no decorrer de todo o capítulo? Logo no início, né, a partir do verso 1, você vai ver que Faraó, ele faz aí uma perseguição contra os israelitas, né, contra o povo hebreu. Dos versos 10, né, ao 14, quando o povo se encontra exatamente aí nesse estreito, nesse beco, nesse caminho sem saída, né? Dos versos 10 ao verso 14, você pode ver isso. Você vê que eles começam a murmurar, eles têm medo, né? Eles ficam aí com medo e murmuram. Depois você tem aí a travessia, né, do Mar Vermelho, que foram os versos que nós lemos. E o final, um julgamento de Deus contra aí os egípcios. Mas como é que isso aconteceu? O povo hebreu esteve lá no Egito cativo, né? Eles estiveram lá como escravos por mais de 400 anos. Até que começam a clamar ao Senhor e Deus como forte os tira de lá. Você deve lembrar bem dessa passagem, uma passagem que a gente costuma ensinar às nossas crianças, né? Quando Deus envia as 10 pragas e retira o povo do Egito. Mas você vai perceber que no capítulo 14, Deus dá uma ordem. E qual é a ordem do Senhor? Olha, eu quero que vocês se acampem, fiquem acampados neste lugar, entre Migdol e o mar, de frente para Pieirote. Você percebe isso logo no início do capítulo 12. É uma ordem de Deus. Deus diz para Moisés que aquele povo deveria acampar naquele lugar. Mas por quê? Por que eles teriam aí que retroceder então da sua jornada? Além de retroceder, isso aí daria uma ideia ao inimigo que eles estavam aí perdidos, que eles estavam aí encurralados, que eles estavam aí entre o deserto e o mar. Então, a ordem de Deus parecia não fazer sentido. Eu perguntei, né? Obediência ou desobediência, né? A razão de você chegar até aqui ou pelas intempéries da vida. Deus deu uma ordem aqui, eles obedeceram. Qual era a ordem? Vocês devem ficar acampados neste lugar. Parecia que a ordem de Deus era aí uma
mostra para que os egípcios fossem atrás, corressem atrás do povo, tentassem alcançá-los. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre aquilo que Deus nos diz faz sentido. Às vezes parece até algo completamente fora da lógica. Mas não nos cabe questionar ao Senhor. Ao ouvir a sua voz, nós precisamos obedecer. Ainda que você não entenda. Ainda que pareça uma coisa aos seus olhos, né, fora de propósito. Mas Deus disse para o povo: fiquem aqui. E Moisés levou o povo e deixou o povo naquele lugar. Mas quando os israelitas percebem que Faraó está vindo poderoso atrás deles, aqueles homens que viram as maravilhas no Egito, que viram aí como é que Deus tirou-os de lá com mão poderosa, todas essas coisas ficaram esquecidas no passado. O que passa a tomar conta do coração deles é um sentimento de incredulidade. Por que nós estamos aqui? Esqueceram da terra prometida. Esqueceram da promessa do Senhor. Esqueceram do que Deus havia dito que faria. E eles pensam, não, olha, nós estamos aqui, Deus nos trouxe aqui para morrer. Eles murmuram contra Moisés, o líder. Mas eles murmuram, antes de qualquer coisa, contra o Senhor. Era uma situação, aos olhos humanos, impossível de ser solucionado. Era um cenário de desespero, era desesperador. Todas as portas estavam fechadas. Todas as saídas humanas cessaram. Quando isso acontece, quando todas as portas estão fechadas, quando não há o que fazer humanamente, isso é o melhor palco para que o impossível dos homens se torne possível na vontade de Deus. Deus queria mostrar para eles aí um grande livramento. E é isso que nós vimos aqui, o grande livramento de Deus, quando aos olhos daquela nação a certeza é de que todos eles iriam perecer. O Senhor vai dizer para eles que estaria pelejando contra eles, contra os egípcios, a favor deles. O Senhor diz isso e Moisés fala isso claramente ao povo. Moisés vai dizer ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o grande livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Da onde que Moisés tira isso? Moisés tira isso de um coração crédulo, nas promessas de Deus, que disse que tiraria o povo do Egito. A última coisa que ele ouviu de Deus foi isso: eu vou tirar o meu povo do Egito e vou levá-lo para uma terra que mana leite e mel, terra que eu tenho prometido a eles. É a última coisa que o Senhor tinha dito e que ele viu se cumprir. Ele sabia que estava num processo do cumprimento dessa promessa de Deus.
E ele vai dizer isso para aquele povo. Certamente ele levanta os olhos para o alto, de onde nos vem o socorro e a resposta. E Deus diz a ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A resposta de Deus para Moisés foi essa: marche. Qual estrada? Qual a rota? O GPS não está funcionando aqui. Nós vamos diante do mar. Que caminho é esse para marchar? Diga ao povo que marche, Moisés. Vocês não vão voltar. Vocês não vão olhar para trás. Vocês vão seguir em frente. Sendo o teu bordão. O mar está aí. Divida-o. Faça desse mar um caminho para que o meu povo passe. Faça isso. É o que está nas suas mãos fazer. Cumprir a minha ordem. Do restante, Moisés, cuido eu. Cuido eu. Aqueles elementos que Deus havia colocado para guiar o povo, a nuvem e a coluna de fogo, vão para detrás. O Senhor manda que o povo marche e se encarrega de guardar para que eles façam essa travessia sem outros percalços. Os egípcios conseguem chegar até a metade do mar. Mas entre lá as 2 horas da madrugada, entre as 2 e as 6, eles não conseguem andar. E os egípcios percebem que cavaram a própria cova, que não tinha para onde fugir. Eles reconhecem que o Senhor estava pelejando por Israel. Se você fizer a leitura do restante desse texto, você vai ver que aqueles homens realmente, eles são tragados pelo mar. Eles são tragados pelo mar. Os israelitas puderam ver os egípcios mortos na praia do Mar Vermelho. E o encerramento desse capítulo vai dizer que que os israelitas, eles contemplaram o grande poder de Deus. Aquele cântico, no capítulo 15. Era um caminho sem saída. Era uma rua sem saída. Era uma situação que não havia solução. Mas nesses momentos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, crer e seguir a sua orientação. O que Deus estava dizendo para eles? Marche. Talvez, humanamente falando, a solução seria fazer o contrário.
suplicar pela vida, render-se. Talvez alguns morressem, mas alguns conseguissem escapar vivos. Já vamos perder, pelo menos vamos tentar não perder tudo. Precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Porque o que o Senhor tem a nos dizer sempre será o melhor. O que Deus havia dito anteriormente para eles? Vocês irão para uma terra. A última coisa que o Senhor falou. Eles precisariam crer nessa promessa e seguir, mesmo que diante dos seus olhos a situação não fosse favorável. Eles precisariam permanecer crendo naquele que disse: eu levarei vocês. Eu não sei exatamente o que Deus tem falado com você, mas uma coisa eu sei: nesse lugar que você se encontra, você precisa buscar o Senhor. Precisa pedir a Ele que fale com você. Você precisa ouvir a sua voz e crer na sua palavra. Não temas, eu estou com você. Tranquilize o seu coração, mesmo se aquilo que está do lado de fora está trazendo temor e tremor a você. Precisamos permanecer firme nas promessas de Deus, mesmo que a nossa situação tenha se transformado em um beco sem saída. Precisamos crer que as impossibilidades são sempre nossas, nunca de Deus. Acaso haveria algo demasiadamente difícil para o Senhor? O Senhor é aquele que faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. O Senhor é aquele que consegue fazer com que os cegos consigam ver a luz do dia, que os mortos voltem à vida, que aqueles sem esperança e sem nenhuma possibilidade de esperança pudessem ver os seus corações se enchendo de esperança e alegria. Enquanto eu digo isso para você, eu começo a lembrar de tantas pessoas, de tantas histórias que isso aconteceu. Poderia citar personagens bíblicos, né? A viúva de Naim, que o mundo acabou, que ela sai para cumprir o ritual mais difícil da sua vida, enterrar o seu único filho, que parecia o fim, e ela volta para casa com o filho vivo. Bartimeu, a mulher adúltera, o endemoniado de Gadara. Poderia citar pessoas que convivem comigo, pessoas que eu soube dos milagres que aconteceram, pessoas que eu vi os milagres acontecendo. Mas nesse momento, nessa situação que você está, o que me ocorre e que eu preciso perguntar a você: você já viu Deus agindo na sua vida? Não viu? Então não deixe que o seu coração se encha de desesperança, de incredulidade. Crê somente. Eu não te disse que se creres, verás. É necessário crer antes de ver. Deus já agiu, Deus já falou, Deus já socorreu você.
E Ele é o mesmo Deus que não muda. Então não pense que a situação que você se encontra agora é o fim. Porque ainda na morte, para a gente, não é o fim, mas é o começo de uma nova jornada. O que o Senhor falou para você, creia e permaneça firme. Eu queria repetir para você, antes de encerrar a mensagem nesse dia, aquilo que Moisés, da parte de Deus, diz ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o grande livramento que hoje vos fará o Senhor. O Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará por você. Creia e descanse o seu coração. Se Ele mandar você caminhar em um caminho que não existe aos seus olhos, creia que Ele mesmo providenciará para que você faça. As impossibilidades são sempre nossas, nunca de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele guarde a sua vida, que Ele te encha de fé, de coragem para caminhar. Ouça o que o Senhor disse. Nesse momento, lembre-se daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.